Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos continuar o módulo de Eletroquímica em nossa aula sobre eletrólise, aspectos quantitativos. Bem, nós vamos estudar basicamente as leis da eletrólise que foram elaboradas por Michael Faraday em 1834. E nós vamos estudar a primeira lei de Faraday, ou primeira lei da eletrólise, e a segunda lei de Faraday. Vamos à primeira lei de Faraday, pessoal. Ela é: a massa de um corpo eletrolizado é diretamente proporcional à quantidade de carga elétrica que passa pelo sistema. Bem, eu aqui tenho o exemplo da eletrólise ígnea do NaCl, onde nós temos no cátodo a migração do cátion Na+. O Na+ ganha um elétron e se transforma então em sódio metálico, sódio zero. Aqui nós podemos ler essa equação como 1 mol de elétrons deposita 1 mol de sódio metálico. Aqui é 1 para 1 para 1. E o que essa lei está nos falando? Que a massa do sódio metálico, aqui no meu exemplo, ela vai ser diretamente proporcional à quantidade de carga elétrica do sistema. Ou seja, se eu tiver uma grande quantidade de elétrons chegando, eu vou ter uma grande quantidade de sódio se transformando em sódio zero. Eu vou ter uma massa de sódio maior. Então, nós escrevemos isso dessa maneira. A massa M de sólido depositada vai ser diretamente proporcional à quantidade de carga Q. E aí eu só quero lembrar vocês que o sódio, a gente viu a reação, é 1 para 1 para 1, né? 1 Na+, pega 1 elétron, se transforma em 1 Na0. Se fosse o alumínio, por exemplo, tem que lembrar que o NOx é importantíssimo. O NOx do alumínio é mais 3. Então, o alumínio precisa de 3 elétrons para virar alumínio zero. Então, se fôssemos falar do alumínio, 3 mols de elétrons depositariam 1 mol de alumínio. Vê que aqui está 3 mols de elétrons somente para 1 mol de alumínio. Nós vamos falar isso aí um pouquinho melhor no próximo slide. Mas então, o que eu quero falar aqui é que a massa depositada vai ser proporcional à carga do sistema. E aí agora a gente pergunta, como eu calculo a quantidade de carga elétrica do sistema? E como é que eu vou calcular essas quantidades de carga de 1 mol ou 3 mols? Como é que a gente calcula isso, pessoal? Vamos lá. Qual a carga de 1 mol de elétrons? Nós já realizamos esse cálculo. Vamos lá, pessoal. Primeiro vamos responder. Qual a carga de 1 mol de elétrons? A carga de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Se eu tenho 1 mol de elétrons, é 6 vezes 10 a 23 elétrons, eu vou ter o número A. Esse número A, que é a carga de 1 mol de elétrons, equivale a 96.500 coulombs. Esse número ele vai ser um número importante. Nós chamamos esse daí uma constante. É a constante de Faraday, ou melhor, ele vale 1 Faraday. Então, nós geralmente medimos quantidades de carga elétrica em coulombs. E qual é a carga de 1 mol de elétrons? 96.500 coulombs, ou 1 Faraday. É como se a gente estivesse trabalhando com 2 unidades. 96.500 coulombs equivalem a 1 Faraday. E com isso, nós já agora podemos ter regras de 3 interessantes. Vejam só, 1 mol de elétrons equivale a 96.500 coulombs, ou 1 Faraday, e isso deposita 1 mol de sódio metálico. Ou, se nós formos fazer para o alumínio, lembra que o alumínio aqui são 3 mols? Como é que ficaria essa relação para o alumínio? Para o alumínio, nós já iríamos precisar de 3 mols de alumínio. Aí, qual é a carga de 3 mols agora? 289.500 coulombs. Eu só peguei esse valor aqui e multipliquei por 3. Isso equivale a 3 Faradays, mas vai continuar depositando o quê? 1 mol de alumínio metálico, porque a carga do alumínio é mais 3, então ele vai precisar de 3 mols. Tá? Nós vamos usar essas regrinhas de 3 nos exercícios. Aqui nós só estamos falando que quanto maior a quantidade de carga no sistema, maior a massa metálica que vai ser gerada no eletrodo.
Tudo bem? Agora, vamos lá. Como é que a gente calcula a carga elétrica Q? A carga elétrica Q, a gente aqui tem uma formulazinha. Q, a quantidade de carga medida em coulombs, é igual a I, que é a intensidade da corrente medida em ampere, vezes o tempo, que é medido em segundos. Atenção ao tempo. Geralmente os problemas dão minutos ou horas. Temos sempre que passar para segundos. E aqui nós temos a nossa relação. 1 mol de elétrons está para 96.500 coulombs, 1 Faraday deposita 1 mol de átomos de sódio metálico. Geralmente os problemas, pessoal, a gente tem que fazer uma regra de 3. Por exemplo, eu sei que 96.500 coulombs deposita 1 mol de sódio metálico. Ele vai me dar uma corrente e um tempo para eu calcular a carga. Essa carga que eu calcular, eu vou ter que calcular, por exemplo, também o número de mols de sódio. Existe um probleminha que nós vamos resolver sobre isso. Aguardem aí. Vamos à segunda lei de Faraday. No processo eletrolítico, a massa de substância produzida é diretamente proporcional ao seu equivalente grama. Ou seja, a massa que vai ser produzida no eletrodo é diretamente proporcional ao equivalente grama. E o que é o equivalente grama? Equivalente grama é uma medida química mais antiga. O equivalente grama significa a massa da substância, do elemento, que iria reagir com 8 gramas de gás oxigênio. Era uma variável muito usada no passado. Ela agora não está sendo tão usada, a gente está usando muito mol. Mas nós temos que saber como calcular o equivalente grama, principalmente para cátions. Aqui no caso é o sódio mais que está migrando, né? O equivalente grama para o cátion vai ser a massa molar dividido pela carga do cátion. Então, para o cátion sódio, a massa molar do sódio é 23, a carga é 1, o seu equivalente grama vale 23 gramas. Para o alumínio, sua massa molar é 27, sua carga é 3, aqui o seu equivalente grama vale 9 gramas. E esse equivalente grama ele é proporcional à massa sólida formada no eletrodo. Bem, nós agora vamos juntar as duas leis, a primeira e a segunda, e nós vamos encontrar essa fórmula, onde a massa depositada de um cátion vai ser igual à quantidade de carga vezes o equivalente grama sobre 96.500. Ou, substituindo Q por I vezes T, nós temos então que a massa depositada é a intensidade da corrente vezes o tempo vezes o equivalente grama dividido por 96.500. Essas fórmulas são importantes e nós também vamos aprender a resolver os exercícios usando essas fórmulas. Aliás, vamos agora resolver os exercícios, pessoal? Vamos lá. Eu vou ler o exercício e resolver. Eu vou dar sempre 2 modos de resolver o exercício. Você pode pausar para depois conferir a resposta. Uma solução aquosa de sulfato de níquel 2, NiSO4, é eletrolizada durante 10 minutos por uma corrente elétrica de 9,65 A. Ora, me deu tempo e a corrente elétrica, hein? Nós aqui podemos calcular a carga, só que o tempo está em minuto, tem que passar para segundo, hein? Qual a massa de níquel depositada? Ele deu a massa molar do níquel, que vale 58,7 gramas. Eu, então, vou resolver de um primeiro modo, que é o quê? Utilizando a fórmula. Você, então, pega a fórmula que nós vimos agora num dos últimos slides. M igual a I vezes T vezes E sobre 96.500. O I é a intensidade da corrente, 9,65. O tempo, 10 minutos. Cada minuto tem 60 segundos, então, na verdade, nós temos 600 segundos. E temos que calcular o equivalente grama do níquel. A massa molar do níquel, 58,7. A carga do níquel nessa fórmula é mais 2, por isso que eu dividi por 2. Aqui o equivalente grama do níquel, então, 29,35. Realizando essa continha, nós vamos obter uma massa de níquel depositada de 1,761 gramas de níquel zero, níquel sólido. Esse foi o primeiro modo de resolver. Temos também o segundo modo, que não é decorando a fórmula, mas pensando o que essa reação está nos falando, pessoal.
que 2 mols de elétrons aqui deposita 1 mol de níquel zero. A gente pode ler 2 mols de elétrons está para 1 mol de níquel zero. Só que eu sempre tenho que passar para a carga. 2 mols de elétron equivale a quanto de carga? Aí a gente tem que lembrar daquela constante. 1 mol de elétron equivale a 96.500. Como eu tenho 2 mols, tenho que botar o número 2 aqui multiplicando. E a massa molar do níquel vale 58,7 gramas, ela foi nos dada. Então, eu só traduzi essa linha, 2 mols de elétron, substituir por esse valor em coulombs. E 1 mol de níquel, substituir pela massa molar do níquel. Agora a gente calcula a quantidade de carga que o problema nos deu, né? Q é igual a I vezes T. Aqui botamos a intensidade da corrente e o tempo em segundos. Calculamos a quantidade de carga Q. Essa quantidade de carga Q vai nos dar uma massa de níquel depositada de X. E nós achamos também o mesmo valor, 1,761 gramas de níquel zero. Podemos fazer usando o primeiro modo ou o segundo. Ou a gente decora a fórmula, ou então a gente tenta pensar a respeito desse mol de elétron e da carga que nós vamos ter. Número 2, pessoal. Uma peça foi revestida por prata utilizando o processo eletrolítico. Nesse processo utilizou-se 0,05 Faraday de carga para reduzir os íons Ag+, a Ag0. Qual a massa de prata depositada no processo? Ele deu a massa molar da prata, 108 gramas. Primeiro modo que nós vamos resolver usando a fórmula M igual a QE sobre 96.500. Vamos aos dados. 1,5 hora, que foi dado no enunciado, equivale a 5.400 segundos. E qual o equivalente grama do cobre? Temos que pegar a sua massa, 63,5, dividir por 2, que é o NOx do cobre nesse composto. O equivalente grama, então, dá 31,75 gramas. Muito bem. Então, a massa depositada vai ser a corrente, que é 5, tempo 5.400, vezes o equivalente grama, sobre 96.500, que dá 8,89 gramas de cobre metálico depositado. Mas nesse problema, pessoal, ele não pediu só a massa de cobre, mas também a massa de oxigênio produzida. Então, temos que aplicar a mesma equação, só que agora para o oxigênio. Vamos aos dados, pessoal. 1,5 hora, 5.400 segundos. O equivalente grama do oxigênio, por definição, vale 8 gramas. Substituindo, então, a fórmula, nós, então, vamos encontrar 2,2 gramas de gás oxigênio que foram produzidos. Bem, esse foi o primeiro modo de resolver o exercício. Vamos lá pelo nosso segundo modo, que a gente vai pensando em termos da equação. A equação para o cobre é cobre mais 2 elétrons, dando cobre zero. Logo, nós vemos que 2 mols de elétrons deposita 1 mol de cobre zero. Aqui nós temos que 2 mols de elétrons, passando para a carga, é 2 vezes a nossa constante, que é 96.500. E passando para a massa, 1 mol de cobre dá 63,5 gramas. Só que a carga que ele deu no problema, I vezes T, é uma carga de 27.000 coulombs. Então, 27.000 coulombs vai estar para X. Fazendo essa regrinha de 3, nós descobrimos que a massa de cobre depositada, 8,89 gramas. E para o oxigênio agora? Pegamos a equação do oxigênio. Essas equações estão todas lá na tabela de potencial e tem que ser dadas para vocês no exercício. Tá? Nós vemos aqui que 4 mols de elétrons deposita 1 mol de oxigênio. Passando agora para a carga essa informação, 4 vezes a constante, que é 96.500. Vai estar para 32 gramas de oxigênio. Só que a carga, a quantidade de carga que ele deu foi 27.000 coulombs. Isso vai estar para X, que vai dar 2,2 gramas de oxigênio. Nós achamos, então, como resposta 8,89 gramas de cobre e 2,2 gramas de oxigênio. Mas como o oxigênio é um gás, é muito comum, pessoal, a pergunta ser também sobre qual o volume encontrado nas CNTP. E aí nós temos que lembrar que na CNTP, a condição normal de temperatura e pressão, que é uma TM 25 graus Celsius, 1 mol de qualquer gás vale 22,4 litros, ou seja, 1 mol de oxigênio ocupa um volume de 22,4 litros. Passando essa informação de mol para massa,
32 gramas de oxigênio vai estar para 22,4 litros. Nós achamos 2,2 gramas de oxigênio. Isso vai estar para X, logo serão produzidos 1,54 litros de gás oxigênio.